E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula aqui sobre hardware. Então, hardware são as peças físicas, né? Então, é o que a gente toca, o que a gente pega. Então, se a gente olhar aqui, eu coloquei em amarelo a memória, né? Então, a memória é isso daqui. Opa, desculpa. Memória, canetinha, né? Então, memória é esse negocinho aqui, ó. A gente vai ver sobre memória processador, né? Tá errado. Processador que tá atrás desse ventiladorzinho aqui, ó. Tem um processador, né? E já emendando esse ventiladorzinho chama cooler, né? Então a gente vai ver o cooler. Armazenamento, então onde a gente guarda as informações, né? Então aqui no caso é um NVMe, mas tem outros tipos que vamos ver. Placa-mãe, que é essa peça grandona aqui, ó, que é a mãe de todos os filhos, né? Placa de vídeo em azul, né? Então, placa de vídeo é essa pecite aqui, ó. Placa de vídeo. Fonte de alimentação e gabinete, certo? A fonte geralmente está aqui embaixo ou aqui em cima, né? Dependendo do modelo do gabinete. E o próprio gabinete, que é onde a gente guarda as nossas peças, ok? Então, a gente vai ver sobre memória, né? Só recapitulando. A gente vai ver sobre processador, ó, a pecinha que está atrás do ventilador lá, né, do cooler. Vamos ver sobre o cooler, né? Vamos ver sobre armazenamento, ó. Então tem três tipos de armazenamento, três modelos, né? A gente vai ver sobre placa-mãe, né? Placa-mãe. Vamos ver sobre a placa de vídeo, ok? Vamos ver sobre fonte, né? E vamos ver sobre gabinete, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é memória. O que é memória? Memória, ela trabalha junto com o computador. Então, se a gente olhar esse videozinho aqui, ó, a gente tem a memória trabalhando junto com o computador, com o processador, né? Desculpa. Então, se a gente olhar aqui essas entradinhas aqui, ó, tá vendo? Ela comunica com o computador, certo? Então, é como se fosse a nossa memória mesmo. Ela vai guardar informações. Então, sabe quando você aperta Ctrl C para copiar alguma coisa no celular ou no computador, no tablet? Então, esse Ctrl C você copiou alguma coisa. Depois você vai lá e aperta Ctrl V. Onde que está essa informação, esse Ctrl C? Então, meu nome, Carlos. Então, Ctrl C. Então, quando eu aperto Ctrl C, ela vai para a memória. Fica lá. Depois eu aperto Ctrl V, ela sai da memória, ela esvazia a memória. Então, ela vai Ctrl V. Beleza, funciona. Copiei e colei. Uma pasta, um arquivo, um texto. Então, ela guarda informações. Quanto maior a memória, né? Então, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, melhor. Então, mais informação ela vai caber, certo? É na memória que está armazenado os dados, informações temporárias ou permanentes. Beleza? Então, a gente de cara aqui, a gente vai ver que existe dois tipos de memória. Memória RAM, a mais conhecida, e a memória ROM, a menos conhecida. Mas toda vez que a gente liga o computador, essa memória ROM aqui, ela tá rodando ali, né? Então, digamos, rodando em segundo plano, tal, mas por um momento. Beleza. Memória RAM. Então a gente vai lembrar que a memória RAM é a nossa memória principal. Então se cair num concurso seu, uma prova, né? A memória RAM é a memória principal do computador? Marca correto, é a memória principal, ok? Ela é responsável por armazenar os dados em processamento, né? Então aquilo que está acontecendo enquanto o PC está ligado. Basicamente é isso. Então ela faz leitura, né? E ela escreve. Quando a gente faz o Ctrl C, ela faz a escrita. Ela faz a leitura, perdão. Então ela faz a leitura, tá? Ctrl C, ela faz a leitura e Ctrl V, ela faz a escrita, né? E é uma memória volátil. Como assim uma memória volátil? Memória RAM é volátil? Sim, por quê? Porque quando a gente desliga, né, quando ela perde energia, ela perde essa informação. Então, você faz um trabalho, alguma coisa. Você não salva. Então, tudo que você fez está na memória. Então, você abriu um documento do Word, começa a escrever. Pá, 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 pá. As informações não tá no armazenamento, no HD, no SSD. Ela tá na memória. Então,
ela só vai sair da memória e ir para o armazenamento quando você salvar. Se acabar a energia nesse momento, né, nesse período que você está fazendo alguma coisa e não salvou, você vai perder. Por quê? Porque a memória é volátil, ela precisa de energia. Acabou a energia, acabou as informações, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ela é representada por essa plaquinha aqui, ó, tá? E daqui a pouco a gente vai ver o que é essas coisinhas aqui da memória, tá? E a memória ROM, ela somente faz a leitura. Como assim? Quando a gente liga o nosso computador, infelizmente eu não consigo mostrar aqui, mas quando a gente liga o nosso computador, se a gente ficar apertando Delete, Del, ou alguns computadores F2, ou se eu não me engano F9 ou F10 e tal, a gente vai para um lugar que chama BIOS. Essa BIOS, né, que eu até coloquei aqui, ó, BIOS, ela é tipo um programa de computador que está rodando ali, ó, um sisteminha, né? Então, o fabricante da placa, existe várias marcas, MSI, Asus, Gigabyte, enfim, várias marcas que elas têm um programinha gravado lá. A gente consegue fazer, escrever coisa lá? Não. A gente só altera o que já está lá. Então, ele dá as opções pra gente. Você quer, sei lá, ligar teu computador mais rápido? Tem uma opçãozinha lá. Sim ou não? Só isso. Ah, quero mais ou menos. Não, não tem essa opção. É um ou outro, tá? Então é só o que o fabricante deixa, só o que ele permite, tá? Ela nunca é apagada, né? Tanto que toda vez que a gente desligar o computador, ligar o computador, as informações sempre vão estar lá, tá? E a memória ROM, ela é soldada na placa mãe. Então ela é colocada, tá vendo esses dentinhos aqui dela, ó? Esses dentinhos dela aqui é onde ela entra na placa, né, que chama PCB, e ela é soldada. Aí daqui faz as ligações, né, pro resto dos outros componentes do computador, beleza? Mas, assim, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto, tá? Memória ROM. Mas o que é mais importante aqui pra gente, né, para pro dia a dia, é a memória RAM. Então, quando estraga a memória RAM, a gente vai lá e substitui ela. A gente simplesmente troca, compra outra, né? E coloca no lugar. Já a memória ROM não, a memória ROM ela dá mais trabalho. Você troca, troca. Mas só que você tem que dessoldar, né? Não sei se é essa palavra certa, mas você precisa tirar e colocar uma peça, então é mais complicadinha, tá? Então, por isso que eu não falo tanto. Beleza, a gente falou de memória, né? Que a gente guarda informação, mas existe a, digamos assim, uma história das memórias, né? Uma evolução. Então a gente tem a DDR, que é a primeira, DDR2, que é a segunda, a DDR3, DDR4, e hoje a gente está na DDR5, né? Atualmente, DDR5. Óbvio, mais cara, né? Muito mais rápida, bem rápida, né? Então ela é bem legal, mas ela é mais cara, tá? O que é mais popular, mais barata, DDR4, tá? DDR4. Qual que é a diferença delas? Então, tipo assim, se a gente olhar, né? Então ela é mais ou menos parecida, mas o que vai diferir, né? O que vai é, mudar de uma para outra, basicamente são duas coisas. A primeira é esse dentinho aqui, ó, essa entrada. Então é impossível você colocar uma placa, uma memória, desculpa, errada no computador, porque basta você olhar onde está o dentinho dela, você olha para a placa-mãe, você vai encaixar ali nela certinho, tá? Se você encaixar errado, vai estragar, provavelmente vai quebrar e você vai ficar sem o slot. O lugar que a gente coloca a memória chama slot. Então, se você forçar alguma coisa, né, ver que não encaixou, que quando encaixa ele faz crack. Então, ele faz um barulhinho assim, não crack de quebrou, mas crack de encaixou, tá? Quando quebrar, ele vai quebrar com tudo, né? Então vai fazer outro barulho, vai. Tá? E outra coisa é as informações, ó, desse tipo um pentinho, né? Desse dentinho aqui, esse pente, né? Então, aqui tem uma quantidade, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. E a tendência, né, é sempre ter mais, para ter mais informação, né? Então, por exemplo, a DDR5, ela tem muito mais dentinho aqui, né? Do que a DDR4, que a DDR3, DDR2, DDR, ok? Tipos de memória. Então, basicamente são três tipos. A peladinha, né, que é essa daqui que tá só o PCB. PCB é essa peça verde, tá? Então essa peça verde chama PCB. Então, só o PCB dela.
PCB com os dentinhos, com o buraquinho e tal. No caso aqui, isso aqui é uma memória de notebook, mas se a gente olhar uma de computador, a única diferença é que ela é mais baixinha e mais compridinha, né? Mas é a mesma coisa, tudo bem? Eu coloquei diferente aqui de propósito, né? Pra gente ver que também tem nos notebooks. Aqui nessa do meio, podia ter colocado ao contrário, né? Aqui eu coloquei de trás para frente, poderia ter colocado de frente para trás, mas enfim. A segunda é com dissipador, sem RGB. O que que é o RGB? A luzinha, né? Então aqui não tem luzinha. O que que é dissipador? Dissipador é essa roupinha, né? Essa capinha dele que tá aqui, ó, essa parte preta. Tá vendo que aqui não tem a capinha? Então, se tivesse capinha, ó, ela estaria aqui mais ou menos, né? Então só apareceria os dentinhos dela, né? Só o dentinho dela. Mas para que que serve? Para dissipar o calor. Então, enquanto a memória está no computador, ela vai, né, liberando calor. Então, ela vai esquentando. Isso aqui ajuda, né, a resfriar um pouco. Essa daqui é a mesma coisa, né, com o dissipador, mas aqui tem a adição do RGB, que é a luzinha aqui, ó, fica brilhando. Então, se você quiser um computador mais chamativo, né, ou se você gostar, achar mais bonito, enfim, tem a opção. Tem diferença de eu pegar essa para essa ou para essa? Não. Na prática, é tudo a mesma coisa, tá? O que que eu acho legal é o dissipador. Dissipador, né, deixar ela um pouquinho mais fria, né, resfriar de forma um pouco mais eficiente do que não ter, tá? Então, eu recomendo, né, digamos assim, a custo-benefício com dissipador sem RGB, ok? Memória DDR3, DDR4, DDR5. Então, se a gente olhar aqui em questão de desempenho, a DDR3 mais ou menos 91 FPS, DDR4 114, DDR5 132. Então, tem a tecnologia, né, é considerável, né? Então, se a gente pensar, então uma memória mais moderna é melhor, uma memória mais antiga é mais lenta, né? Então, o ideal é sempre pegar a DDR4 ou DDR5, ok? Dentro das DDRs, então, por exemplo, DDR1, DDR2, 3, 4, 5, delas também tem diferença, que a gente chama de frequência. Então, tem a DDR5, né, ela começa em 4.800 MHz. Então, é muita coisa, né? E ela vai até 6.400 MHz. E vai até mais, tá? 7.000 eu já vi, salvo engano, tá? E dentro dessas frequências, é como se fosse assim, ó, daqui até, sei lá, na cozinha. Então, se eu for a 48 km por hora, eu vou em tanto tempo. 52 km por hora, eu vou um pouquinho mais rápido. 56 km por hora, eu vou um pouquinho mais rápido. 60, 64. Então, basicamente, a velocidade que a informação vai e volta, tá? Então, basicamente é isso. DDR1 tem isso, DDR2 tem, DDR3, DDR4, DDR5 tem. Então, dentro das DDRs também tem essa variação, né? A memória mais rápida, mais devagar, beleza? Mas isso aqui é mais parte técnica, né? Então, para quem gosta de números, de ver essas coisas, é interessante, mas você só precisa saber que existe frequências de DDR, ok? E aqui, né, peguei a thumbnail desse menino que eu esqueci o nome, né? Mas eu gosto dele. E aqui o questionamento é 16 gigas ou 8 gigas? Então, para que eu quero 16 gigas? Para que eu quero 8 gigas, né? Então, basicamente, a gente vai precisar de 8 gigas se a gente for jogar joguinho casual, um Roblox, um Minecraft, sabe? Um joguinho mais de boa, que não exige tanto do computador, que não é tanta informação, tá? E para que eu quero 16 ou 32 gigas? Basicamente, quanto mais gigas a gente tiver, é relativo. Por quê? Porque vai depender do que você quer. Se você quiser jogar, 16 gigas é bom. Geralmente, é assim, hoje é recomendado por causa da complexidade dos jogos, né? Então depende do jogo, claro, mas quanto mais gigas você tiver para jogo é melhor. No caso, recomendado 16 gigas, tá? Se você quiser para editar vídeo, editar foto, editar imagens, então é recomendado você ter 32 gigas. Por quê? Photoshop, o Premiere Pro, editor de vídeo, então eles vai exigir um pouquinho, vai pedir um pouco mais de memória.
Você consegue editar vídeo com 8 GB, com 4 GB, com 1 GB? Consigo. Só que é mais sofrível, vai demorar mais, porque as informações vão ser mais lentas, vai ser carregado de forma mais lenta, tá? Mas você consegue, tá? Não tem impedimento para isso. Se você tem a grana para comprar, sei lá, 2 gigas, vai e compra 2 gigas, faz teus vídeos, faz tuas fotos, faz tuas coisas, tá? Mas vai travar um pouquinho, não vai ser uma experiência tão legal. Mas serve para isso, para armazenar informação. Quanto mais gigas você tiver, mais armazenamento eu vou ter, ok? Então, mais coisas eu consigo fazer, mais coisas eu consigo armazenar e mais coisa complexa também eu consigo fazer, tá? Como são vendidas as memórias? Então, esse aqui é um pouquinho antigo, mas aqui mostra, ó, DDR4. A gente falou, tem a DDR, DDR1, 2, 3, 4, 5, né? No caso aqui é DDR4. Aqui é a marca, né? Marca, modelo, né, da memória. O tamanho dela, 8 GB, 4 GB, 16 GB, 2 GB, 32 GB. Aqui é a frequência, né? 3.600 MHz. No caso aqui ela tem RGB, né? Então, RGB. Então eu sei que isso aqui é uma luzinha, ó. Então, RGB, ó. RGB, tá? Gray, a cor dela é cinza, né? Então, beleza. Então, basicamente é isso. Tem o valor dela. Isso daqui é um pouquinho antigo, tá? Então, não leva em consideração esse valor, mas provavelmente vai estar mais barato, né? Mas é isso. Processador. Então, o processador nada mais é do que o cérebro, né? Ou o coração do nosso computador, onde as coisas acontecem, por assim dizer. Por quê? Porque tudo vai passar pelo processador. Então, tudo tem que ser processado, né? Então, quando eu mexo o mouse, isso gera um processamento. Então, um monte de 0101010101 da programação, né? Então, esse 0101, só de eu fazer isso, está processando. Tanto é verdade que eu vou apertar aqui, ó, Ctrl Shift ESC. Vai aparecer essa tela aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu colocar para capturar aqui no OBS. Janela. Janela não, tela, né? Captura de tela. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, tá? Vai aparecer meu webcam. Então, quando a gente coloca aqui, ó, processos. Tá vendo que tem um monte de coisa, ó. Se a gente descer, eu apertei Ctrl Shift ESC. Então, se eu for descendo, ó, tem um monte de coisa, ó. Tá. Muita coisa, tá? Depende do computador, depende do que está instalado, tá? Mas, se a gente olhar aqui, ó, 44%, ó, CPU. Se a gente voltar aqui na aula, CPU, ó, CPU. Central de processamento, unidade central de processamento, CPU. Então, se a gente olhar aqui, ó, CPU, ok? Desempenho. Então, se eu olhar aqui na CPU, ó, eu tô com algumas coisas abertas. Então, por isso que ele tá 40%, 41, 42, 39, tá? Por cento de uso. Então, se eu não estivesse fazendo nada, ele ia estar o quê? Uns 5, 6, 7% sem fazer nada, né? Mas ele está processando um monte de coisa. Então ele está processando essa barra aqui, ó, que está aqui embaixo, está processando o nosso papel de a nossa área de trabalho, né? Então se tivesse um vídeo passando também, ele ia processar mais coisa. Então o Creative Cloud, né, tá rodando em segundo plano, ó. Tudo que esses programinhas está aqui, ó, a Steam, OBS, essas coisas estão em segundo plano. Então eles estão funcionando, né? Não tá que é, digamos, à toa. Se eu clicar 2 vezes, eu consigo abrir, ó, porque tá rodando, tá bom? Então, isso é o processamento. Então, o processo é todos os comandos eu coloquei, né? Então, clique quando a gente abre um programa, quando a gente ouve música, quando a gente vê vídeo, quando a gente joga, quando a gente tá parado, né? Então, tudo isso é o processador que está fazendo, certo? Eu coloquei aqui, ó, uma parte um pouco mais técnica, mas eu vou te explicar de um jeito bem simples, tá? O que que é núcleo, o que que é thread? Núcleo, né? Então, vou ler a definição, depois eu vou explicar de um jeito que eu sempre explico em aula. Executa as tarefas do sistema. Núcleo executa as tarefas do sistema. Cada core, né, cada núcleo, pode executar tarefas separadamente. Thread, cada thread representa uma tarefa sendo executada, ok? Então, por exemplo, no core, né? Então, ele pode executar tarefas separadamente. Ou seja,
Google Chrome e Word, né? Google e Word. E cada thread representa uma tarefa sendo executada. Então, dentro do Google, eu posso ter o YouTube, eu posso ter o Facebook, o Instagram aberto. Dentro do Word, eu posso ter um arquivo A e o arquivo B. Entendeu? Então, se a gente pensar de um jeito mais simples, né? A gente pode pensar numa atendente de telemarketing que ela tem dois braços. Então, um braço está atendendo, está falando: Olá, tudo bem? Eu sou a Zezinha e não sei o quê. O outro braço dela, ela vai anotar o recado. Então, tá, entendi e tal, não sei o quê. Então, você não quer comprar esse negócio? Ó, tá aqui e tal. Qual que é o seu nome? Vamos colocar o seu nome aqui e tal. Então, ela é uma pessoa, né? Um core, fazendo duas coisas: falando no telefone e escrevendo. Então, core e thread, ok? Então, basicamente é isso, de uma forma bem simples, tá? Se a gente olhar aqui, ó, então pode ser que às vezes aconteça do nosso computador estar 100%. Como assim 100%? Então, eu coloquei aqui, ó, né? Ah lá, tá na tela, ok? Então, processos. No meu aqui, ó, tá 56%, agora diminuiu. Mas o que é isso? Quando chega a 100%, quer dizer que ele está fazendo muita coisa. Então imagina uma atendente de telemarketing com 6 telefones e precisa anotar 10 recados. Então ela está fazendo muita coisa, ela não está dando conta, ela vai ficar doida. Então imagina você entrar num vídeo do YouTube, abrir o WhatsApp, abrir o Minecraft, que é um jogo, abrir, sei lá, é, o YouTube e a Twitch. Então você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O computador não vai aguentar. Por quê? Porque ele não tem o core ou o thread suficiente, ou ele tem, e você está fazendo mais coisa que deve, né? Então você está fazendo mais coisa do que seu computador, digamos, permite você fazer. Se a gente olhar aqui, ó, especificações, então esse processador aqui, Core i5, né? Então ele tem 4 núcleos e 8 threads, ok? 4 núcleos e 8 threads. Então, 4 manhãzinhas, cada manhãzinha tem 2 braços. Tipo isso. Tá? Então é isso, beleza? Então, geralmente você precisa trocar o processador, tá? Quando chega assim, você precisa trocar o processador. Ou fazer menos coisa no computador para não, não ter muito processamento, beleza? Então, a AMD são duas marcas, Intel e AMD. Intel é a mais famosa, né? É, e a AMD é a menos famosa, mas que tem se popularizado muito. A Intel é mais conhecida para trabalhar, tá? Mas você pode jogar? Posso. A AMD é mais conhecida para jogo, mas você pode trabalhar também? Posso. Consigo editar vídeo usando um processador AMD, faço tudo que o Intel faz. E o Intel faz tudo que o AMD faz, tá? Mas você precisa saber que em testes feitos, a Intel ela se deu melhor para trabalho e a AMD se deu melhor para jogos, beleza? Mas são opções, beleza? Então, se a gente for explicar processador, então a gente pode explicar de um jeito bem simples, né? Aqui, ó, o i3 é o de entrada, o basicão, e o R3, né, que vem de Ryzen, ou Ryzen, né? Ryzen. E o i, que hoje mudou isso, né? Não tem mais o i. Ah, ele tá com outro nome, né? Se eu não me engano, tá Ultra. Mas enfim, o I é de Intel, tá? Intel. O I de Intel. E o R de Ryzen, que é da AMD. Beleza? Então, o i3 é equivalente ao R3, o i5 é equivalente ao R5, o i7 ao R7 e o i9 ao R9, tá bom? Questão de performance. Então, o i3 é aquele de entrada, o basicão. É a mãe que quer ficar no Facebook jogando Fazendinha Feliz. É... Ou o pai que quer fazer umas planilhas ali só do trabalho, que, sei lá, quer ver um vídeo, ou, sei lá, fazer pouca coisa, tá? O i5 é aquele PC, aquele processador mainstream, ou seja, intermediário, é o que o pessoal mais compra, né? Que é aquele lá que a mãe usa de dia, né? Fica no Facebook, faz uma planilha, vê umas receitas de bolo, vê uns vídeos da Ana Maria Braga. E
O filho chega da escola, o moleque quer jogar Minecraft, quer jogar Roblox. Então, esse computadorzinho aqui, com processador i5, Ryzen 5, ele vai rodar essas coisas, certo? O i7 é um moleque que já cresceu. Então, ele trabalhou, ele saía da escola, jogava no PC da mãe. Hoje ele trabalha e ele já tá com performance. Então, ele já tem um quarto dele, ele tem um computador dele, então ele trabalhou para ter a placa da hora, ter o processador da hora. Então, ele tá com um computador legal. Então, é o i7 ou o Ryzen 7. O i9 é o cara entusiasta, né? É o top de linha. É o cara que tem dinheiro infinito. Então, você vai pagar muito caro em processador, sei lá, 5 mil num processador. Só o processador, 5 mil só o processador. O meu computador eu acho que vale 5 mil. Ah, o CPU, né? O CPU não, o gabinete, com tudo, né? Mas, enfim, tá? Mas, claro, alta performance, você consegue. É absurdo. Pra você ter ideia, então, geralmente o de entrada é 2 core, 2 core e 4 thread, mais ou menos, tá? O i5 geralmente é 6 core, 12 thread. O i7 geralmente é 8 core, 16 thread. E o i9 geralmente é 16 core, 32 thread. Então você imagina, 2/4 para 16/32. Então, tipo assim, olha tanto de coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo, né? Então aqui tem duas atendentes, cada uma tem dois braços. Aqui tem 16 atendentes, né? Então é uma analogia tosca que eu faço, tá? Mas é isso. Que não é minha, tá? É do menino que apareceu do vídeo. Eu esqueci, eu vou colocar na descrição, dar os créditos pra ele, tá? Que o exemplo é dele, não é meu. E eu gostei. Beleza, performance dos processadores Intel, né? Então, só para a gente entender, o i5, o i7 e o i9. Então, se a gente olhar aqui, ó, quanto maior, melhor. O i5 fez 187, o i7 205 e o i9 218. Ou seja, o i9 teoricamente é melhor, tá? Mas o i5 é ruim? Não, ele é bom, ele é o mainstream, tá? Esse daqui também são preços antigos, tá? Quanto custa o processador Intel? Então, o de entradinha lá, o i3, aqui na época eu fiz, estava R$ 700. O i5, 1.200. O i7, né, 3.000. E o i9, 3.690. É claro que existem variações de versões, então o i3 tem alguns tipos, o i5 tem alguns tipos, o i7 tem alguns tipos, e o i9 tem alguns tipos. E claro, hoje já não chama mais i9, né? Então é Intel Core 3, Core 5, é, mas não tem mais o i, tá? Mas quando eu fiz tinha, e hoje é a lógica é a mesma, tá? Mas só que mudou só a nomenclatura. Então, enquanto o de entrada da Intel aqui, nesse caso, custava R$ 700, aqui o de entrada da AMD custa 460. O, o Ryzen 5, né? Então, 490. O Ryzen 7, 1.600. E o Ryzen 9, 2 e quase 2.400, tá? 2.400, 3.700. Tem uma diferencinha boa ali, tá? Mas, claro, que nem eu falei, são modelos, versões diferentes, tá? Então a gente não pode falar, nossa, o AMD é mais barato. Não, tem processador da AMD de 5 pau, né? Então a gente não pode generalizar. Mas é fato que a AMD é mais barata, tá bom? Do que a Intel. Então aqui, ó, quando eu fiz, né, esse... Claro, eu fiz esse ano, né? E eu não atualizei ainda, mas em aula eu falava, né, para os alunos tal que a Intel já está na 14ª e a AMD na 7ª, ok? 7ª geração e a Intel 14ª geração, beleza? Então, as gerações. Cada geração, né, dura um ano. Então, significa que faz 14 anos que a Intel está com esses processadores. E aqui faz 7 anos que a AMD está com esses processadores. Como que funciona? Então, a Intel lança o processador, passa 6 meses, a AMD lança o processador, passa 6 meses, a Intel lança o processador, passa mais 6 meses. Então, uma vê o erro e o acerto da outra, lança o processador. Outra vê o erro e o acerto, lança o processador. Então, é essa briga aí, tá bom? Então,
os processadores, eles têm letras. Então, quando você vai comprar um processador, outra coisa importantíssima, importantíssima. Lembra que eu falei que os processadores têm diferença? Então, o i5, i7, enfim. Às vezes você vai achar um processador i5 por um computador i5 por R$ 1.000. Você fala, caramba, estourei. Eu vi na aula lá que era o mainstream e tal. Nossa, top. Só que você vai ver, às vezes ela é de terceira geração, segunda geração, né? Então, se a gente olhar que tá na 14ª e ele for de segunda geração, faz 12 anos. 12 anos, tá? Às vezes compensa hoje você comprar um i3 de 13ª, 12ª, 11ª geração, um i3, porque a tecnologia fez ele ser um pouquinho melhor do que o i7 lá atrás, tá bom? Então não esqueça, veja a geração que tá do processador, tá bom? Tanto da AMD quanto da Intel. Mas o da Intel o pessoal costuma cair um pouco mais, porque você, na hora que você pensa em 5, você fala, rapaz, tô levando vantagem. Só que você achar que você tá levando vantagem, você tá levando prejuízo, tá? Então, observa a geração do processador, tá? Quanto mais recente, óbvio, melhor. Dentro de cada processador, de modelos, que eu falei que tinha vários modelos, existe letras, tá? Então, sem letra no Intel, ele é sem modificação. Sem letra na AMD, ele não tem gráfico integrado, só que ele é desbloqueado para overclock. O que, que é isso? Então, por exemplo, o processador da Intel, quando você compra sem letra, então, sei lá, 3.900, sei lá, 14, a gente está na 14ª, né? Então, sei lá, tem aqui, ó, a 10ª geração, ó, 10.400. Faz de conta que não tem o F. E 5, 10.400. Eu sei que esse 10 aqui é a geração, então 10ª geração, beleza? 400 é o modelo. E a letrinha no final. Quando não tem essa letra, ele tem gráfico integrado. O que, que é isso? Você não precisa da placa de vídeo. Só com o processador você consegue ligar o computador, mexer, usar e trabalhar, fazer qualquer coisa nele. Certo? Então, se não tiver letra, pode confiar que vai dar bom. Beleza? Agora tem umas peculiaridades. O K, o G, o F. Então ali é sem gráfico integrado. Então, por que isso aqui está um pouquinho mais barato? Porque não tem gráfico integrado. Ele tem um F aqui no final. Se a gente olhar aqui, então ó, o F, tá vendo? Ó? Esse F, aí a gente vê na tabelinha, sem gráfico integrado. Significa que eu preciso de uma placa de vídeo. Então, eu vou comprar um processador que ele não vai dar imagem. Então, eu preciso de uma placa de vídeo para dar imagem. Para mim poder usar esse processador, para mim poder ver a tela, o monitor, eu preciso de uma placa de vídeo, tá? Então, também tomar cuidado. Tem o K, KF, então tá tudo aqui na tabelinha, beleza? E a AMD mesma coisa, X, G, XT, S, GE, 3D, beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, G, sem nada, X, beleza? Então, só que é de pouquinho diferente. Aqui no caso da AMD, quando não tem nada é porque não tem. Na Intel, quando não tem nada é porque tem gráfico. Aqui não tem. E quando tem gráfico, tem o G, G de gráfico, tá? Então você não precisa de placa de vídeo. Enfim, é um pouco complicado, mas vai com paciência, vai com calma, né? Se você vai comprar um PC ou se você tem, se você está precisando trocar, vai com calma, pesquisa, né? Vê a letrinha, vê a geração, vai dar tudo certo, beleza? Cooler. O que que é cooler? Cooler é o ventiladorzinho, né? Que é utilizado para resfriar o nosso computador, tá? Então, existe. Eu não coloquei na apostila, mas existe dois tipos de cooler. O cooler do processador. Então, a gente tem um processador, tem um cooler em cima para deixar ele geladinho. E tem um cooler do gabinete. Esse cooler do gabinete é para fazer o airflow, o fluxo de ar. Então, entra ar gelado, tira o ar quente, porque a gente está com o processador, a gente está com a memória, a gente está com o armazenamento. Então, esse calor passa, aí sai o calor, né? Entra o ar gelado, mais frio, né? Entra no gabinete, tira o ar quente e fica lá. Aí vai fazendo essa troca. Essa troca chama airflow, fluxo de ar, tá? Como que o ar entra, né? Você pode deixar a tampa aberta ou você pode fechar o teu computador, mas ter
o cooler, né? Então o cooler puxa o ar e o cooler joga o ar, beleza? Então vai fazendo esse fluxo. Quanto mais potente o processador, então lembra que eu falei do i3, i5, i7, i9? Então o i3 ele não é potente, né? Ele é o de entrada. Então quanto mais potente, mais calor ele vai ser, mais quente ele vai, mais calor ele vai produzir, né? E mais quente ele vai ser. Quanto mais fraco, digamos assim, menos calor. Então ele precisa de menos energia para dar o desempenho. Então por isso que ele não esquenta tanto, beleza? O primeiro tipo aqui, né, o air cooler, né, ou mais famoso cooler box, é a mesma coisa. Então é o mais barato, é o que vem com o seu processador de entrada, claro, e o intermediário, tá? Quando é top de linha já não vem. Então que nem o i9, né, Ryzen 9 não vem o cooler, tá, na caixa. Quando é i5 e i3 e 5 eles vêm, tá? E o i7 também, se eu não me engano, tá? O Eu não lembro, mas o i3 e o i5 vem, o i7 provavelmente vem. Agora o i9 não vem, tá bom? Então, se eu olhar aqui, ó, é um ventilador simples, ó. Ventiladorzinho simples e tal. O processador tá atrás dele, tá? Tá atrás dele. Então, essa parte de baixo aqui, ó, esses alumínio, né? Metal, alumínio. Então ele encosta no processador, ele rela no processador, ele gira para resfriar, né? O processador fica quente e ele fica girando para poder deixar geladinho, tá bom? Então ele vai fazendo essa troca de calor, beleza? Tem baixa eficiência energética, tá? Cooler Heat Pipe. Então é para aquele processador intermediário, já um pouquinho melhor, um i5, se for mais brabo lá, o i7 mais brabo, tá? De repente até um i9, mas já não é tão recomendado. i5 e 7, beleza, tá? Mas pro i7. Então ele tem média eficiência de resfriamento, tá? E o que que ele é? Ele é igual, ó, essa parte que vai no processador, então encaixa, rela no processador. E quanto mais heat pipe, o que que é o heat pipe? Esse negocinho laranja, tá vendo? Essas pecinhas laranja aqui, isso aqui chama heat pipe. Quanto mais heat pipe tiver, mais vai ser a eficiência de resfriamento dele, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse daqui também tinha 4. Aquele de trás ali é brabo, ó. Parece que tem uns 5, 6, sei lá. Então tem mais. Então a eficiência energética de resfriamento dele é melhor, beleza? Tá? Possui alta condutividade térmica, sendo mais eficiente do que o Cooler Box, que o Air Cooler, beleza? Então, Cooler Box, Cooler Heat Pipe e o Liquid Cooler, né? Ou Water Cooler é o mais caro, né? Então, da lista, né? Por que ele é o mais caro? Porque o processador também é mais caro. Então, você precisa de mais tecnologia para resfriar o teu processador. Então, você vê que você vai montando o computador, vai ficando caro. Você coloca o computador top de linha, você vai pagar caro por ele. Porque você vai pagar caro no processador, você vai pagar caro no sistema de resfriamento. Provavelmente você vai comprar uma fonte boa, provavelmente você vai comprar um gabinete legal para guardar isso. Então, tudo vai encarecendo, tá? Então, é o mais caro, processador de desempenho e alto desempenho, né? Então, principalmente, né, seria para o i9, i7 ali, mas o i9 com certeza, tá? Tem alta eficiência de resfriamento e é refrigerado por água, né? Na verdade não é uma água, tá? É um líquido, por isso que fala liquid cooler. Mas é como se fosse uma água igual ao radiador de carro. Quando você desliga o carro, o radiador liga, né? Passa a aguinha, resfria, volta geladinha lá e assim vai fazendo, né? Esse ciclo, beleza? Eu peguei um take de um vídeo que ficou horrível, né? Não dá pra gente ver, mas é assim que funciona, tá bom? Então, ó, você vê, ó, o processador tá aqui, ó. Aí um lugar entra água, o outro lugar sai água, tá? Não é que não molha o processador, mas essa água, ela deixa ele gelado, tá? Não chega a molhar, óbvio, né? Senão queima, explode, sei lá. Tá bom? Então, de forma resumida, né? Então a gente tem o Cooler Box, que é o mais baratinho, né? Ele já vem na caixa do processador. Então, se estragar,
custa 52 quando eu fiz essa aula. O heat pipe, então já um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho mais elaborado, com 1, 2, 3, 4 heat pipes, beleza? E o water cooler. Eu não recomendo esse daqui, ó. Então, quando tem um ventiladorzinho, né, water cooler, a gente fala 120 milímetros. Quando tem dois ventiladorzinhos, a gente fala 240 milímetros. Quando tem três ventiladorzinhos, 360 milímetros, tá? Então aí geralmente ele é assim, né? Tem aqui, aí tem um cabinho, um caninho, né? Aí tem um negocinho que a gente liga no processador, beleza? Então, 120, 240, 360. O que que eu recomendo? Pelo menos dois, pelo menos dois coolers aqui do Liquid Cooler, tá? Então, 240 milímetros é o que eu recomendo. Porque esse daqui, eu já vi muito teste que isso aqui é uma porcaria, tá bom? Esse daqui acaba sendo mais eficiente do que o water cooler com 120 milímetros, né? Um ventilador só, tá bom? Então, daí também prestar muita atenção. Armazenamento, né? Então, aqui é onde a gente vai guardar nossas informações, né? Então, é aqui que a gente vai guardar nossas fotos, nossos arquivos, vai tirar da memória RAM, vai jogar para o armazenamento, certo? E a gente vai ver que é interessante. Tem o HD, o SSD e o NVMe. O HD, né, hard disk ou disco rígido, nada mais é do que um disco rígido, um disco duro. Então, um disco físico, né? Se a gente olhar aqui, ele é mecânico. Então, tem essas partezinhas aqui e tal. E esse negócio que está embaixo é tipo uma vitrola, uma agulha de vitrola. Só que ele é magnético, tá? Então, é positivo, negativo, é igual um ímã, sabe? Então, é como se fosse isso. É uma porcaria o HD, para ser bem sincero. Questão de não de durabilidade, mas de, como eu posso dizer? Ah, fugiu a palavra, mas assim, ele é mais frágil, tá? Lembrei. Ele é mais frágil. Por quê? Se ele tiver ligado esse negócio, rodando, funcionando, teu computador tá ligado, você bate, você esbarra no computador com ele ligado, a chance de dar M é muito grande. Por quê? Porque é, pode dar um BOzinho ali, ó. Então ele tá fazendo a leitura, na hora que você tromba, dá um impacto ali, por ser mecânico, pode ser que risca o disco, pode ser que entorta alguma coisa. Então ele é bem frágil, tá? O que que é recomendado? Você comprar um HD, deixar ele parado, só para você guardar coisa. Guarda a foto da família, guarda coisa de trabalho, faz backup, baixa jogo, tá? Mas sim, não é recomendado ele ser hoje o disco principal, porque ele é lerdo, tá bom? Ele é, a gente vai ver, ele é 5 vezes mais lerdo do que o SSD, tá bom? Beleza. O HD eu já entendi. E o HD externo? É a mesma coisa, tá? O HD externo tá fora do nosso gabinete, por isso que é externo. Ele é nada mais é do que um pendrive, né? Um pendrive gigantão que a gente liga na porta USB. O pendrive a gente também não liga, só que não tem esse cabão aqui, né? Mas nada mais é do que um pendrivão. Beleza? Se a gente olhar aqui desse lado aqui, ó, então a estrutura é a mesma, ó. O disco rígido, a agulhinha, ó, tá vendo? Então é a mesma coisa, tá bom? Mas já foi famoso, hoje não é tão popular assim, tá bom? Porque hoje tem nuvem, tem outras ferramentas mais úteis, tá? Mas ainda assim, vejo pessoas usando HD externo. SSD, então, unidade de estado sólido. Não tem disco rígido, é a evolução do HD, né? Mais rápido, mais leve, consome menos energia e é conectado por SATA. O HD também. O HD é conectado por cabo SATA. E o SSD é conectado por cabo SATA. Oxi, como assim? É a mesma entrada, só isso. A alimentação e os dados é a mesma entrada. Mas, se a gente olhar a estrutura do SSD, a gente vai ver que ele é uma estrutura parece um pendrivão também, tá vendo, ó? Não por fora, tá? Mas ele parece um pendrive. A gente tem um PCB, né, pegando tudo aqui, ó.
Não tem parte disco rígido, parte mecânica igual ao HD. O HD a gente tem, tá? E um detalhe, ó, o HD 3.5 polegadas e pode ter também um HD de 2.5 polegadas, tá? O HD do tamanho do SSD, do tamanho, mas não é o SSD, tá bom? Beleza. Então, se a gente olhar aqui, o HD por ter esse PCB aqui, né? Então, tudo coisas eletrônicas, isso torna ele leve, levíssimo, né? Muito leve, tá bom? Então, isso é uma vantagem. Não estraga, então você pode trombar, pode derrubar, pode arremessar. Assim, ó, a chance de estragar é muito, muito menor do que o HD. O HD é um troço pesadão que tem um disco rígido lá, se riscar já era, tá bom? E o NVMe é um SSD, tá? Só que é uma evolução do SSD. Por quê? Enquanto os outros são ligados por cabo, o NVMe ele é ligado diretamente na placa-mãe. Então, imagina, ele é mais rápido, né? Pela lógica. Por quê? Porque ele é ligado direto. Enquanto o HD é o SSD, você precisa de um cabo para fazer a ligação até a placa-mãe, beleza? Então, ele tem a velocidade um pouco maior que o HD e o SSD. Aliás, com o HD com certeza, né? Com SSD também, mas tem muito, muito modelo, tá? Mas existe NVMe com mesma velocidade ou velocidade mais baixa que o SSD, mas via de regra o NVMe é mais rápido que o SSD, tá? A maioria dos SSD do NVMe é mais rápido que o SSD, tá bom? Então, essa peça aqui, ó, beleza? Tipo um pendrivão. Então, a gente tem esse vídeo aqui, ó, que eu peguei da internet. Então, aqui ele vai mostrar a, a potência, né, a velocidade de tecnologia. Então, NVMe 11.6, SSD 11.9 e o HD, ó, 20 segundos. Então, ele vai ligar com 50 e alguma coisa aqui, 52, 53, se não me engano. Aí, ó, 54, certo? Então, a gente conclui que é 5 vezes mais lerdo o HD. Então, o SSD é 5 vezes mais rápido que o HD. Beleza? O NVMe, então, que nem eu falei, tem vários modelos, vários tipos, mas ele também costuma ser mais rápido, né? Aqui foi a diferença foi pouca, mas para você ter ideia, a informação, né, falar de um jeito mais simples, mas a informação do HD passa de 100 megas. Então, tipo, passa 100 megas. Do SSD, 500 megas. Do NVMe, geralmente 2.500. Então, é 5 vezes mais rápido também. Então, aqui seria 10 vezes mais rápido do que 5 vezes mais rápido que o SSD e 10 mais que o HD, beleza? Então é isso. Mas existem vários modelos de SSD, vários modelos de NVMe. Placa-mãe. Placa-mãe é onde é feito todos a conexão entre todos os componentes, certo? Ou seja, a gente vai ligar as memórias na placa-mãe, a gente vai ligar o processador na placa-mãe, a gente vai ligar a placa de vídeo na placa-mãe, placa de internet, sei lá, na placa-mãe ou aqui também. Ah, e a gente vai ver que tem algumas diferenças, tá bom? Alguns modelos, algumas coisas que diferenciam uma placa-mãe da outra, tá bom? Primeira coisa é o socket ou socket, né? Que é essa parte aqui onde a gente conecta o processador, tá bom? Então, aqui ó, esse aqui ó, o processador e aqui ó, o socket. O que que é o socket? Socket é o seu pé, aliás, é o tênis, tá? Então, você calça 37. Você tem que pegar um tênis 37, óbvio. Por quê? Porque esse modelo aqui só vai servir se aqui também for igual, tá bom? Porque senão, se você vai colocar aqui, não funciona. E o que acontece se não funcionar? Vai estragar, vai amassar. Isso aqui é um monte de coisinha em pé, assim, ó. Se você colocar errado, ele vai ficar tudo torto, assim, sabe? Então, vai estragar. Às vezes tem que comprar outra placa-mãe, porque vai dar M, beleza? Então, socket é o tipo de conexão que a placa e o processador vai ter. Como assim? Bom, existe LGA,
Isso aqui você não precisa saber, tá? Você só precisa saber que existe socket, tá? 1156, 1155, LGA 2011, LGA 1150, 1151, tá? Então você precisa comprar o tênis do mesmo tamanho do que seu pé. Então basicamente é isso, tá? Se a gente vê uma coisa importante aqui, uma coisa interessante é que a cada 2 anos, a cada 2 anos a Intel lança um processador diferente. Sandy Eve, Skylake, Kaby Lake. Então, isso aqui é um processador, isso aqui é outro processador. Então, isso aqui foi lançado em um ano, isso aqui depois no outro ano, certo? Então, um socket, ele é capaz de aguentar, suportar dois tipos de processador. Vamos supor, sétima geração e oitava geração, um exemplo, tá? E a sétima, oitava e a nona geração? Ah, eu tenho que trocar tudo para poder pegar a próxima geração, por exemplo, tá? A AMD já fez uma coisa diferente. Ela já fez igual a Intel, mas ela fez diferente. Por quê? Na AM4, ela deixou por 6 anos, o mesmo socket. O mesmo socket. Então, se eu comprasse 5 anos atrás, eu comprasse um processador, ia servir. Se eu comprasse um processador ano passado, ia servir. Eu só precisava tirar o processador e colocar o outro. Aqui, ó, AM4, ó. E esse aqui é o AM5, tá? Então, eu só trocava o processador. Tiro o processador, coloco o processador. Tiro o processador, coloco o processador. Então, eu tenho um Ryzen 3, tiro o Ryzen 3, juntei uma grana, né? Situação melhorou, né? O pai tá com a grana, né? Então, pego o Ryzen 7, pego o Ryzen 9. Roda aqui, roda tudo. Por quê? Porque é o mesmo socket. A Intel não. A Intel, depois de lançou, eu comprei hoje. Daqui 3 anos, eu tenho que comprar uma placa-mãe diferente e o processador. Enquanto na AMD é só o processador, entendeu? Então fez isso na M4 por 6 anos. Na M5 ele está prometendo alguns anos também, uns 3, 4 anos também, beleza? Eu creio que vai ser mais, tá? Porque eles viram que isso é um diferencial, tá bom? Só que antes da AMD acertar, ela errou. Então ela lançou a M1, a M3, não sei porque não tá rodando esse vídeo, tá? Mas ela lançou a M1, a M3, a M a M3+, enfim, FM, FM2, FM2+, lançou outros sockets, mas que também, assim, ela percebeu e entendeu como que estava funcionando o mercado e parou na M4, beleza? Slot de memória, lá na memória eu falei, tá? Slot de memória, o que que é isso? É o lugar que a gente coloca as memórias. Então a gente abre aqui, coloca a memória aqui, ó o dentinho que a gente falou lá na aula, lembra? Lá no começo. Então, o dentinho, olha o lado certo, encaixa ela. Esses negocinhos aqui, ó, essas presilhas aqui, vai estar aberta, né? Aí ela fecha. E aqui, essa aqui não mexe, tá? Mas vai ter modelo que vai mexer. E essa é de computador, PC, tá? E essa aqui de baixo é de notebook. Tá vendo que a gente coloca ela deitada? Depois que encaixou, a gente desce. Por quê? Por causa do espaço, né? Imagina, um notebook ia ser dessa grossura se fosse tudo padrão, né? Então ela precisa adaptar. Ela entra de lado e deita, beleza? Não fica em pé, ela deita. Note PC, beleza? Ah, e vai ter PC que vai ter 2 slots. Opa, 2 slots. Vai ter PC que vai ter 4 slots, que nem esse daqui, 2 ou 4 slots, beleza? Então, esse, 2, 3, 4. Beleza, tamanho de placa-mãe. Para que serve isso? Frescura? Marromeno. Basicamente, o tamanho da placa-mãe serve para duas coisas. Primeiro, para profissionais, né? Então, é um motivo útil para profissionais. Por quê? Se a gente olhar essa primeira aqui, essa última, ITX, ela só tem uma entrada
para placa de vídeo, uma só, tá? Se eu quiser, sei lá, colocar uma placa de rede Wi-Fi, meu PC não tem, eu quero um Wi-Fi. Eu não consigo colocar. Por quê? Porque não tem mais entrada. E nessa daqui? Nessa daqui, sei lá, nessa última. Aqui eu consigo colocar a placa de vídeo, consigo colocar Wi-Fi, consigo colocar USB tipo C, uma plaquinha aqui, ó, USB tipo C. Então eu tenho mais possibilidade, tá bom? Outra coisa, o armazenamento. Então, NV SATA, né? Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho duas entradas SATA, ó. Aqui no cantinho não dá pra ver direito, tá? Mas tem duas entradas SATA. Se eu pegar, sei lá, deixa eu achar aqui, a SATA, ó. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 que eu tô vendo. Ela pode ter o NVMe. Então, ela pode, além daqui, né? Ela pode ter na placa aqui ó, NVMe, ó. Esse aqui é o NVMe. Então, além das entradas, né? Eu acho que é essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho mais possibilidade. Aqui eu só tenho duas, tá? Por outro lado, ela é menor. Então a ITX é menorzinha. Então a gente monta um PCzinho compacto, topzera, super legal. Eu já tive vontade de montar um ITX, mas é caro, tá? É caro. Qual que é o padrão? Micro ATX. Então, o pessoal geralmente pega micro ATX, que não é nem grande, nem pequena, tá? Tem as entradas que a gente precisa, geralmente tem duas dessa daqui, ó, e outra menorzinha, chama PCI Express, tá? Tem quatro slot de memória, enquanto aqui só tem dois, tá bom? Então, mais ou menos a padrão, que não é nem cara, nem barata, mas que tem tudo que a gente precisa, tá? Então, micro ATX. Então, o que vai diferenciar uma placa da outra é exatamente as entradas, tá bom? Os conectores, as entradas. Placa de vídeo. Placa de vídeo é um assunto complicado. Por quê? Porque é difícil você explicar o que é uma placa de vídeo. Mas basicamente, placa de vídeo, né? Enquanto o processador é CPU, né? Central Única de Processamento, aqui é GPU. Unidade de processamento gráfico, G, né? Gráfico. A gente lembra do G de gráfico, C de processador, tá? Então, é uma placa que a gente compra à parte, tá? Assim como as outras peças, tal. Não necessariamente a gente precisa de uma placa de vídeo para ligar o computador, tá? Não necessariamente a gente precisa de placa de vídeo para jogar, para assistir vídeo, mas quando a gente compra uma placa de vídeo, ela vai dar muito mais qualidade, ela vai deixar a imagem mais bonita. A gente chama de placa gráfica dedicada, tá? Quando é do processador, do CPU, ela chama placa gráfica, nossa, agora falhou, integrada, tá? Integrada, placa gráfica integrada. Quando é da GPU, placa gráfica dedicada, beleza? Off-board, né? Então tá fora da borda, né? Fora da placa-mãe, então a gente tem que colocar lá, então por isso off-board. Responsável por gráfico, então assim, basicamente ela deixa os gráficos mais bonitos. A gente pensar de um jeito mais simples, tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, então eu vou abrir, né, nosso desempenho, ó, GPU, tá de buenas, 25%. Vamos abrir o YouTube, tá? Vamos abrir o nosso YouTube. Vamos escrever aqui, ó, 4K. 8K, vai. Meteu o louco. Opa, tirar o som. Vamos vir aqui, ó. Eu tô com o Google Chrome? Não. Pera aí. Eu tô. Aqui, ó. Tava estudando programação, né? Vamos pegar aqui, ó. Vídeo 8K. Então, se a gente... Deixa eu tirar o som. Então, se eu vim aqui, ó. 144. Dá play no vídeo. A gente vai ver que a qualidade está bem ruim, né? Então, computador mais fraco, 144, 480, então 720, às vezes roda com dificuldade, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui, ó, no caso, 8K. Então, se eu colocar 8K,
Meu computador tá rodando, ó. Tá rodando. Se a gente vir aqui, ó, 25%, 27%, ó, tá processando. Deixa eu jogar aqui, ó, pro meio, que aí ele tem que processar do zero, ó. Opa, entrou uma propaganda. Deixa eu passar a propaganda. Aqui, ó. Focar aqui, do nada. Então, ó, 42, 24, ó. Então, ele tá... É aqui que a gente trabalha, ó. A placa de vídeo, beleza? Aí, ó. Certo? Tá em 8K, tá? 8K. Faz um teste aí na sua casa, ó. Coloca 4K, por exemplo. Ou 4K. Aqui não é 60 FPS também, tem esse detalhe, tá? Se a gente colocar 4K 60 FPS, vai exigir também mais do computador. Então tem todas essas coisas. Então, ele deixa tudo mais bonito, tá? Então, se a gente vir aqui 4K 60, abrir aqui, ó. Então, ó, 26, 25. Então, é meio que relativo 8K 30, 4K 60, enfim. Beleza? É só para você entender que é aqui que a gente está mexendo, né? GPU. Beleza. Vamos voltar para nossa aulita. Aqui. Até eu tô perdido. Então, ó, o processador, ele tem o gráfico também, tá? Mas não é tão potente igual o da placa de vídeo. Só pra gente fazer uma analogia, tá? Tá errado isso, mas só pra gente fazer uma analogia, enquanto o processador, a gente viu lá que tem 2, 6, 8, 16 core, a placa de vídeo tem 16 mil. 16 mil. Então, imagina, é mais processamento. Então, se a gente fizer uma analogia tosca, tá? É errado eu falar isso, mas se a gente, só pra gente entender como funciona, beleza? Então, a gente vê que a placa de vídeo ela é mais potente. Não serve para processar, tá bom? A placa de vídeo não serve para processar, serve para deixar a imagem bonita, para deixar esse vídeo em 4K, vídeo em 8K, tá? Por que que vende TV 4K? E antes não vendia TV 4K? Porque o processamento da TV 4K ela tem que ser melhor e tem que ter uma placa de vídeo melhor, tá bom? Então ela precisa não só processar, mas também fazer com que esses quadros aconteçam. Eu acho muito difícil explicar a placa de vídeo, mas enfim, tá? Alternar. Beleza, fonte. Tá acabando, galera. Nossa, a aula tá ficando enorme, né? Tá acabando. Então, fonte. Vamos lá. Fonte nada mais é do que o que vai ligar nossos componentes, que vai ligar nosso processador, que vai ligar as luzinhas, né, o RGB, vai ligar nosso armazenamento, HD, SSD, NVMe, vai ligar nossa memória, vai ligar tudo no nosso computador, beleza? Então, é através da fonte. Então, ela é chamada de fonte, fonte de energia, fonte de alimentação, é onde vem a energia para distribuir para os nossos componentes, tá? Então, existem três tipos de fontes com RGB ou sem RGB, com luzinha, sem luzinha. Aqui tem a fonte não modular. Então, o que que é isso? Fonte não modular. É uma fonte que tem todos os cabos juntos. Então, você não consegue tirar, os cabos saem tudo junto. Tem a fonte semi-modular, que um pouco é cabo e um pouco são conectores, tá? Conector PCI Express, por exemplo, da placa de vídeo. Então, você precisa, às vezes, dar energia também para a placa de vídeo, tá? É uma energia separada, tá bom? Então, e a modular, o modular, né, ou modular, ela não tem esses cabos aqui, ó. Ela é reta, né? Então você só coloca aqui, ó, só encaixa o que você quer usar. Na teoria, não tem diferença nenhuma de uma para outra, mas a parte estética, essa com certeza é mais bonita, na minha opinião, tá bom? Então, não se preocupa com fonte não. Compra uma fonte decente, uma fonte de qualidade, mas não fica procurando um modular, sem modular ou modular não, tá? Gabinete, né? Então, gabinete é a caixa, né, que irá conter nosso hardware, né? Então, onde a gente vai guardar nosso precioso hardware, né? Então, a gente viu lá atrás que tem processador de 3 pau e 700, então você não vai colocar em qualquer lugar, né? Mas o gabinete, ele é como eu posso dizer? Ele não é essencial.
Por quê? Porque se eu quiser pegar uma madeira ou, sei lá, a parede da minha casa, quiser pegar na parede, martelar um prego lá na parede com a placa-mãe, eu posso montar um computador na parede lá, ó, sem gabinete, sem nada, tá? Então o gabinete não é essencial. Mas só que ela protege de poeira, protege de umidade, protege de, sei lá, respingar líquido, tá? Então o gabinete é interessante por isso. Além, né, do que a gente está vendo do airflow, então o fluxo de ar, tá bom? Então o ar entra frio, tira o ar quente, né? Aqui, ó, tá saindo ar quente, ó, e tá entrando um ar gelado aqui, beleza? Aqui também, ó. Ó, entra ar aqui e sai lá atrás, beleza? Então, é importante você ter um gabinete, né? Hoje a gente tem vários tipos, tem branco, preto. Então, isso aqui, ó, ITX, lembra que a gente viu? Esse aqui é o grandão lá, o ATX. Esse aqui é o micro ATX, ó. Então é o intermediário, ó. É o mais usual, beleza? E tem vários tipos, várias cores, vários modelos com fan, sem fan, né? Que é o cooler. Então tem várias opções, beleza? Então eu vou ficar por aqui, né? E a próxima aula a gente vai ver sobre periféricos, tá? Os hardwares periféricos. Então a gente viu a parte de dentro do computador e agora a gente vai ver a parte de fora, né? O mouse, teclado, enfim, beleza? Essa aula já está muito grande, mas espero que você tenha gostado. Deixa o like e muito obrigado. Espero que você esteja aprendendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula e tchau!